Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos devocionais sobre as igrejas do Apocalipse. Nesta oportunidade, vamos falar um pouco sobre a igreja em Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 ao 11. Diz assim, E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração é o nome Esmirna. O nome Esmirna, ele vem de uma palavra grega que traduzido é origem mirra. Ou seja, mirra é uma planta que se retira o melhor óleo dela por esmagamento. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração sobre a igreja de Esmirna: os irmãos estavam sendo esmagados por causa da sua fé. Os irmãos estavam sendo triturados por causa da fé. Só que neste momento de esmagamento, estava sendo retirado o melhor óleo de dentro dos irmãos para Deus. E ele vai dizer assim, olha, isto diz o primeiro e o último. Guarde isso no teu coração. A tua história começou com Alfa e vai terminar com Ômega. A tua história começou com Deus e vai terminar com Deus. Não importe o meio da tua caminhada, não importe o quanto você está sofrendo agora, quem começou a história na tua vida foi Deus. E quem vai terminar a história na tua vida? Deus. Não será o inimigo, não será o homem, mas será Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até aquele dia. Então, guarde isso no teu coração. E ele vai dizer assim, olha, que foi morto e reviveu. Por que ele tem que usar essa expressão que foi morto e reviveu? Você lembra que no outro vídeo eu disse, cada identificação é importante. Porque alguns irmãos, a morte física havia alcançado os irmãos. Por causa da perseguição, haviam sido martirizados. Só que o Senhor Jesus, ele traz essa segurança para os irmãos. Eu morri, mas tornei a vida, ou seja, a morte não me venceu. Então cumprir-se-á na tua vida, cumprir-se-á na minha vida. Se porventura a morte vier nos alcançar, o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios, capítulo 15 da primeira carta, versículo 51 em diante, vai acontecer num abrir e fechar de olhos. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível, da incorruptibilidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita, que foi dita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? O aguilhão do pecado era a morte, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo que Cristo vencerá por nós não será o diabo, mas a morte. Então, o Senhor Jesus tranquiliza os irmãos dizendo, podem ficar tranquilos. A morte pode ter chegado para alguns familiares de vocês, mas eu vou tornar a trazer eles à vida. E ele continua dizendo, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, entre parênteses, mas é rico. Guarde isso no teu coração. Por que os irmãos em Esmirna estavam passando por tribulação? Porque eles estavam recusando a adorar Cristo e o imperador. É por isso que eles eram pobres, literalmente falando, financeiramente falando, porque o imperador da época havia riscado o nome dos irmãos do quadro de funcionários. E eles não tinham como capitalizar monetariamente falando. Só que o Senhor Jesus tranquiliza eles dizendo, o imperador pode ter riscado seus nomes do quadro de funcionário, mas não pode riscar o nome de vocês do livro da vida. E aí que é o mais importante. E ele diz assim, você é rico, você tem uma riqueza muito grande. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os irmãos em Esmirna estavam perseverando e por causa da fidelidade dos irmãos, os falsos estavam aparecendo. Então, guarde isso no teu coração. Através da tua fidelidade, aqueles que servem a Deus de engano, eles vão aparecer. E ele diz mais, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olhe bem para mim aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele diz assim, olha, alguns. Ele não disse todos. E não disse a maioria. Ele disse alguns. E talvez você está enquadrado neste aqui, ó, alguns. Você está enquadrado nesta classe, alguns. Posso te dizer uma coisa? Até para passar este tipo de perseguição, de tribulação, Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe que pode contar com você. Deus sabe que você não vai negar Ele agora. Deus sabe que você não vai voltar para trás. Deus sabe que você não vai retroceder. Alguns. Lembra do apóstolo Pedro? Pedro, o diabo pediu para cirandar você e todos os discípulos como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro sabia o que era peneirar o trigo. Na cultura judaica, peneirava-se o trigo ao vento. Pegava-se todo aquele material do trigo, colocava-se na peneira e jogava para o alto. Quando se jogava para o alto, o vento batia e levava todas as impurezas, levava tudo aquilo que não estava prestando e caía-se na peneira só o trigo puro, só o trigo verdadeiro. Esta palavra é para você. Está sendo necessário você passar por essa peneira de Deus. Mas quando você cair, vai restar a tua fé sólida, a tua fé autêntica, a tua fé verdadeira. Aguenta firme. Aguenta firme porque através do teu exemplo, do teu testemunho, muitas pessoas olharão e vão dizer: Deus vai me fortalecer como fortaleceu a vida do meu irmão. Quando você passar por essa provação, por essa dificuldade, o que Deus está querendo que você faça é o seguinte: você vai olhar para o irmão, você vai olhar para a irmã e você vai mostrar para ele o caminho que você passou. Você vai falar para ele como Deus te fortaleceu. Você vai mostrar para ele o que Deus fez na tua vida. Você vai mostrar para ele como Deus te sustentou. Então a tua vida será um exemplo para as outras pessoas. E ele vai dizer assim, olha, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como eu te disse, nós vamos falar um dia, um vídeo, só para as recompensas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu ministério. Guarde esta palavra no teu coração. Se você conhece alguém que, como você, está sendo esmagado por causa da tua fé, se você conhece alguém que, como você, o Senhor Jesus disse que está na classe destes alguns que serão tentados durante 10 dias. Se você conhece alguém que está nessa situação, compartilhe esta palavra, mostre para ele, veja com ele este vídeo e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo no nome de Jesus. Paz do Senhor.